Passamos ao próximo processo, que é o 24.746. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem concede a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, este processo e o segundo são dois recursos de reconsideração em cima do mesmo acórdão. E, assim sendo, eu pediria para julgarmos eles em bloco. Ok, senhor conselheiro relator, pode continuar. Obrigado, Excelência. Tratam estes dois recursos, um da senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha e o outro do senhor Alcério Antônio de Oliveira, tratam os dois recursos em reconsideração interpostos em face da decisão contida no acórdão 10.745 deste plenário, exarado nos autos do processo 12.401, que apurou irregularidade na obra de construção do Centro de Alta Complexidade em Oncologia no Acre, um convênio CIAF 497599. Naquele acórdão, decidiu-se, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, pela emissão de acórdão constando irregular a obra, né, do que estava ali, em face de divergência de preços praticados, e considerou de responsabilidade do senhor Alcério Antônio de Oliveira, gerente de orçamento da Secretaria de Estado de Obras Públicas, e da senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, então secretária adjunta de Obras Públicas, pela condenação do primeiro, senhor Alcério Antônio de Oliveira, e da senhora Ana Cláudia Ramos, secretária, à época, a devolverem solidariamente a importância de R$ 24.097,14 e ainda a multa de 10%, tudo isso em face da área técnica, ao ter utilizado a tabela SINAP, né, que é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, constatou a existência de sobrepreço no serviço de alvenaria de bloco de vidro assentado com argamassa, cimento, cabo e disjuntores, e que teriam acarretado aquele dano horário. Encaminhamento de cópia ao Ministério Público Estadual. Insatisfeitos com o teor do referido areste, os recorrentes protocolizaram estes recursos de reconsideração, onde requerem a nulidade do acórdão sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, nulidade do acórdão sob o fundamento de que não foi chamado ao processo a empresa contratada, que fosse reconhecida a prescrição do dever de ressarcir o dano apurado ao erário. E o senhor Alcério Antônio de Oliveira ainda alega a ausência de nexo de causalidade entre dano e função desempenhada. A quinta inspetoria realizou análise às folhas 24 a 37, no processo, no outro também da forma similar, concluindo pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. O doutor Paquet também se pronunciou em ambos os processos. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Bom, o primeiro recurso, interposto pelo senhor Alcério Antônio de Oliveira, ex-gerente de orçamento da Secretaria de Estado de Obras Públicas, em face do acórdão número 10.745/2018 do plenário, que o condenou a restituir aos cofres do Tesouro Estadual, em solidariedade com a senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, ex-secretária adjunta de Obras Públicas, a importância de R$ 24.097,14, acrescida de multa acessória, em face da ocorrência de sobrepreço na execução do convênio CIAF número 497.599, notadamente no serviço de alvenaria de bloco de vidro assentados com argamassa, cimento e areia, no cabo de cobre isolado de 95 milímetros e de 120 milímetros quadrados e nos disjuntores tripolar de 300 ampere. Bom, em suas razões, na peça vestibular, o recorrente alega em sede preliminar cerceamento de defesa e ausência de citação da empresa contratada para atuar no feito. No mérito, alega prescrição da obrigação de ressarcimento e da multa acessória, bem como a ausência de nexo de causalidade entre o dano e as condutas por ele praticadas. Regularmente instruído, sobreveio o relatório técnico de folhas 24 a 37, propondo o conhecimento e o não provimento do recurso. Os autos chegaram ao Ministério Público de Contas em 1º de agosto de 2019. Bom, da preliminar de cerceamento de defesa.
compulsão dos autos, verifica-se que o recorrente aduz a ocorrência de cerceamento de defesa com base na constatação feita pela área técnica deste tribunal, por ocasião do relatório técnico complementar de folhas 159 a 187, de que o relatório anterior teria comparado equivocadamente o fornecimento e instalação do cabo de cobre isolado de 95 com o de 120. Bom, em razão desse equívoco, o valor do dano apurado anteriormente teria sido majorado em R$ 13.451,59, sendo que o recorrente só teve conhecimento desse novo valor quando da aprovação do acordo número 10.745/2018. Analisando essa preliminar, a 5ª Inspetoria deste Tribunal afirma que não houve acréscimo de nenhum fato novo, razão pela qual a preliminar deve ser julgada improcedente. Em verdade, ao analisarmos a planilha de composição do processo em apenso, observamos que os valores apurados referem-se ao sobrepreço do item cabo de cobre isolado, de 120, embora a coluna anterior tenha feito referência, de forma equivocada, ao fornecimento e instalação do cabo de cobre isolado de 95. No entanto, como bem esclareceu a instrução, ambos os cabos estavam com sobrepreço, sendo que a planilha SINAP, de folha 74, acostada antes da citação, consigna de forma evidenciada que o preço do custo total do cabo era de R$ 19,80. Já o relatório técnico de folha 79, também produzido antes da citação, acresce 20% a esse preço a título de BDI, elevando-o para R$ 23,76. Assim, resta provado que os fatos atinentes ao suposto cerceamento de defesa alegado pelo recorrente foram devidamente explicitados no decorrer da instrução processual antes de sua citação, ocorrida em 5 de julho de 2016. Portanto, a alegação de cerceamento de defesa é improcedente. Da preliminar de ausência de citação da empresa contratada. O recorrente alega que a empresa MAVE Construtora Limitada, contratada para a execução dos serviços que originaram o sobrepreço, objeto da condenação constante do acórdão recorrido, apesar de ter sido a beneficiária direta dos valores excedidos, em nenhum momento foi citada para se defender. No entanto, o próprio recorrente informa que notificou extrajudicialmente a aludida empresa, a fim de que esta procedesse à devolução do numerário recebido a maior. Analisando esse argumento, a área técnica deste tribunal pontuou que o ato praticado pelo recorrente caracteriza arrependimento posterior, que não tem o condão de excluir o sobrepreço antes apurado. Além disso, é importante ressaltar que cabe ao gestor público prestar contas dos seus atos de gestão, sejam eles comissivos ou omissivos, respondendo pelas irregularidades e danos que, porventura, deles tenham decorrido. Desse modo, tendo suportado o ônus de reparar eventual dano ao erário e verificando que, em decorrência de sua ação ou omissão, terceiro foi beneficiário desse dano, cabe-lhe o direito de regresso em ação própria, mas não a obrigação do órgão de controle correspondente de chamar esse terceiro para o contraditório, pois não é jurisdicionado, embora também esteja a seu alcance. Em verdade, o chamamento desse terceiro seria uma faculdade do órgão de controle, caso necessitasse de algum esclarecimento específico ou em caso de comprovada inidoneidade financeira do gestor demandado. Afora esse entendimento, é de se reconhecer também, no presente caso, a flagrante ausência de interesse processual do recorrente para postular a nulidade do processo ante a ausência de citação de terceiro, advogando em causa alheia. Sobre a matéria, colacionamos os ensinamentos de José de Albuquerque Rocha. O interesse de agir é justamente essa necessidade que tem alguém de recorrer ao Estado e dele obter proteção para o direito que julgue ter sido violado ou ameaçado de violação. Por conseguinte, alguém só pode exercitar o poder de ação, ou seja, só pode pedir a proteção jurisdicional do Estado quando tem interesse nessa pretensão jurisdicional, interesse que nasce justamente do fato de o seu pretenso direito ter sido violado ou ameaçado de violação e da proibição da justiça, fecha aspas. Com essas considerações, também deve ser rejeitada a preliminar de nulidade processual ante a ausência de citação da empresa contratada. No mérito, o recorrente repisa tese já apresentada por ocasião do contraditório, alegando a ocorrência da prescrição da obrigação de ressarcimento ao erário e, por conseguinte, da multa acessória, desta feita com fundamento na ausência de prova da ocorrência de dolo nas condutas que ensejaram o dano apurado no aresto recorrido. Tal alegação teria seu fundamento, a contrário senso, na decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
por ocasião do julgamento do recurso 852.475, oportunidade na qual ficou decidido que, abre aspas, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, fecha aspas. Analisando tal argumento, a área técnica deste tribunal faz referência à decisão adotada pelo TCU também, num outro processo, materializado através do acórdão número 1282/2019 do plenário, segundo a qual a decisão do recurso não atinge os processos de controle externo, uma vez que estes não se originam de ações de improbidade administrativa, objeto daquela deliberação. Quanto à multa acessória, como esta segue a mesma sorte do principal, ou seja, em caso da condenação objeto de dano apurado, também imprescritível. Todas essas considerações propõem-se a rejeição da alegada prescrição. Por fim, ainda quanto à questão de mérito, o recorrente repisa outra tese já expendida por ocasião do contraditório, consistente na ausência de nexo de causalidade do dano em relação à sua conduta, no exercício do cargo de gerente de orçamento da Secretaria de Estado de Obras Públicas, CEOP. Em verdade, como restou provado por ocasião do contraditório, nos autos do processo recorrido, a condenação se originou da omissão do ora recorrente em não exercer o seu poder de supervisão quanto ao orçamento proposto e aprovado pela Secretaria, contendo flagrante sobrepreço nos itens que foram anteriormente catalogados e que poderia ter evitado o dano dele decorrente. Desta feita, o recorrente se vale da disposição incerta no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, para afirmar que a sua responsabilização só poderia ter ocorrido se, no mínimo, fosse provada a sua culpa. Ocorre que a disposição constitucional invocada não guarda pertinência com os fatos ora analisados, pois se refere à possibilidade de regresso contra o servidor responsável nos casos em que o poder público venha a ser condenado por danos causados a terceiros em decorrência da prestação de serviços públicos. Em caso, trata-se de dano causado ao erário público por omissão do gestor, que se absteve do poder-dever de ofício de revisar a planilha orçamentária, que originou os serviços e pagamentos indevidos das 9ª e 10ª medições que continham sobrepreço. Tal conduta atrai a disposição constante no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, que reclama o ressarcimento ao erário, de forma imprescritível. Ante todo o exposto, este MPC opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento. No segundo recurso, que é da Ana Cláudia, creio que não haja necessidade de relatar, porque trata-se do mesmo processo, né, originário, e aqui o Ministério Público também analisou todos os pontos, que, na verdade, guardam muita semelhança, né? E também opinamos pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito, negar-lhe provimento. Então, a mesma conclusão para ambos os recursos. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, Excelência, na mesma linha, e apenas para resumir, os dois recursos apresentam os mesmos fundamentos, um com um item a mais do que o outro. O da senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, então secretária adjunta de obras, pede a nulidade do acórdão sobre o cerceamento de defesa, e isto também tem no recurso do senhor Alcério. E aqui é isso, eles se pronunciaram dizendo que a planilha estava assim, mas veio depois, mas quando eles assumem que executaram realmente o valor maior, mas foi por descuido, então, ao invés de recorrer do valor, eles mantêm e confessam que realmente houve um pagamento, em vez de R$ 26, a R$ 135. Então, não foi nenhuma conta de R$ 2, foi um sobrepreço grande. E não trazem agora nenhuma justificativa com relação a isso, como bem colocou o Paquet, não cabe este argumento. Com relação à nulidade,
por não ter sido chamada a empresa contratada, como disse o doutor Parquet, isso é uma prerrogativa do tribunal, porque o dinheiro está do lado de cada mesa, que é o erário público. O gestor é que leva o dinheiro para o lado de lá. Então, ele é o responsável. Nós podemos chamar para elucidar o processo quem recebeu o dinheiro, mas o vendedor pode dizer lá, o produto é 150, eu só vendo por 2.000. Quem paga é que leva. Se houve dano, ele pode entrar com uma ação regressiva. Mas, de qualquer forma, o responsável é sempre o gestor. Esse tribunal tem a prerrogativa de chamar, mas isso não traz a nulidade do acordo. O reconhecimento da prescrição, como bem colocou o Parquet, também não cabe em função do conteúdo constitucional de dano erário, que é imprescritível. Então, reconhecida a prescrição, não vem. E o senhor Alcério ainda acrescenta o nexo de causalidade entre o dano e a função desempenhada, porque, em que pese a senhora Ana Cláudia ter pago, ele foi quem junto fez o orçamento, inclusive com este valor de sobrepreço. Ela se responsabiliza pelo pagamento, normal, o gestor maior, e ele pela execução. As cortes superiores hoje já dizem que há vinculação entre quem dá parecer e opinião. Então, ele continua como responsável e ele realmente foi junto, inclusive nas horas de atestações. Então, resumindo nessa forma, voto pelo conhecimento dos recursos de reconsideração, por serem próprios tempestivos, e no mérito pela sua improcedência, mantendo-se a decisão recorrida. Que seja feita a correção pela Secretaria das Seções, porque estão atuados como Secretaria de Saúde do Estado e eles são com relação da Secretaria de Obras. E após formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Apoio o voto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Dulcinea Benício. Bom, relator, na verdade não é a Secretaria, é a Prefeitura de Rio Branco que eles colocaram, né? Foi. Isso. E a CEOP. Exatamente. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Decisão decidiu-se à unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator.